Então vamos ler Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Vou ler novamente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu troquei as palavras aqui, mas vamos explicar depois. É só esses 2 versículos que vamos ler e pedimos a bênção de Deus. Filipos, a cidade de Filipos, todos talvez já ouviram falar aqui, a história de como entrou o Evangelho nessa cidade, como pessoas foram salvas e como começou uma igreja local, está em Atos capítulo 16. Paulo, Silas e Lucas, Timóteo, estavam por lá, estavam em viagem, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e em Atos 16, lendo aquele capítulo, nós vemos que a intenção do apóstolo foi entrar em alguns lugares onde o Espírito Santo os impediu, ele e os seus companheiros de viagem, para pregar o Evangelho, mas eles foram adiante, seguindo até que Paulo teve uma visão de noite, onde alguém pedia ajuda. Então eles se dirigiram a esta primeira cidade da Europa, Filipos. Entrando lá, parece que não havia uma sinagoga, pois eles foram à beira do rio, aonde diz que eles julgavam encontrar um lugar para oração e encontraram algumas mulheres. Entre elas estava Lídia, uma mulher vendedora de púrpura que não era daquela cidade, diz que ela era de Tiatira. Então era uma senhora, uma comerciante, uma vendedora. E na pregação, na palestra de Paulo com aquelas senhoras, Deus abriu o coração, pois ela estava prestando atenção. Deus só vai abrir o coração de alguém para a salvação se a pessoa está ouvindo a palavra de Deus. A pessoa não pode querer ser salva e ao mesmo tempo fugir da palavra de Deus. Como é que Deus, o Espírito Santo, vai usar a palavra dele no coração de alguém que não quer? Fecha as portas. Mas aquela senhora diz que ela era temente a Deus. Era uma pessoa religiosa, mas não era salva. E assim é hoje em dia. Uma pessoa pode ter um padrão moral elevado, ser uma pessoa religiosa, respeitosa, mas no entanto nunca foi salva. Nunca houve a operação do Espírito Santo de Deus aplicando a palavra de Deus na sua vida, na sua alma, no seu coração. E foi o que aconteceu com essa senhora. Ela era uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, como Cornélio, um outro homem, em Atos capítulo 10, mas que também não era salvo. Ele nunca havia nascido de novo. E assim há milhares e milhares de pessoas no mundo, religiosas, pessoas boas, pessoas que respeitam a Deus, a palavra de Deus, mas não são salvas. Elas precisam nascer de novo, precisam ter um novo nascimento. E no caso de Lídia, e no caso de muitas pessoas, o novo nascimento se dá pela operação do Espírito Santo de Deus, aplicando a palavra de Deus na alma desta pessoa. Não tem outro meio da pessoa ser salva, não existe. Pode vir aos pés do pastor, o pastor pode colocar a mão sobre a cabeça dela, o missionário, o padre,
pode ser batizado, rebatizado, nada dessas coisas mudam aquela pessoa por dentro. Não transforma aquela pessoa. A obra da salvação é uma obra divina, é uma obra de Deus. Mesmo se a pessoa seja sincera ao máximo, dizendo, eu quero ser um cristão, eu quero ser uma pessoa salva, eu acredito em todas as verdades da Bíblia, portanto eu creio em Cristo, estou salvo? Não. Não. Nas coisas de Deus há duas partes. Deus quer que todos os homens se salvem. E Deus que salva. A segunda coisa, Deus opera no coração do homem, porque ele não quer ser salvo. Nenhum ser humano quer ser salvo. Ele ama os seus pecados. Ama a sua natureza velha, a adâmica. Deus opera neste coração, mostrando que neste caminho ele vai para o inferno, que ele não pode ser aceito por Deus como ele nasceu. Algo está arruinado, estragado, não está remediado. Nenhum ser humano está na UTI. Não, eu sou um pecador, eu sou terrível, mas eu estou na UTI. Sabe o que é UTI? A pessoa pode estar vegetando na UTI, ou seja, só os aparelhos mantêm ela viva, mas ela está viva. Nenhuma pessoa que vai ser salva, ou foi salva, ou qualquer pessoa que não está salva está na UTI, não. Ela está morta, morta espiritualmente. Isso tem que ficar claro para toda pessoa que quer ser salva realmente. Ninguém ajudou na salvação. Não havia resquício de vida em mim quando fui salvo. Eu não ajudei Deus para me salvar. Não havia alguma parte boa em toda essa maçã podre. Pelo menos uma partezinha onde podia brilhar. Não existe essa coisa no pecador. Deus, ele dá vida para um morto espiritualmente. Será que todos aqui nesta sala já estão salvos? Todos que dizem ser salvos nesta sala foram salvos quando estiveram nesta condição? Ou você começou a sua vida cristã, mas você já estava gatinhando? Você está me entendendo? Quer dizer, Deus já lhe salvou, mas você já estava andando. Ele colocou um andador, ou lhe deu uma muleta, e você simplesmente se equilibrou, porque tinha um pouco de vida, e começou a andar. Isto não é salvação. Uma salvação genuína é operada por Deus. Efésios capítulo 2 e tantas outras passagens é muito clara. Isaías, o próprio Isaías, ele diz, todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapo da imundícia. A figura ali é de um leproso. Se a gente quer entender melhor a figura, ele diz, todos nós somos como imundo. Ou todos nós somos como um leproso. Um leproso tinha uma doença de chagas no seu corpo. Ele ia apodrecendo. Era um morto-vivo. Um morto que estava andando pelas ruas. Existia o leprosário. No Brasil existe leprosário. Aqui em Portugal deve existir os lugares antigos, onde separavam essas pessoas. Eles não podiam viver na sociedade, junto com as demais pessoas. Partes dos seus corpos, do corpo, começavam a cair. Os dedos, as pontas dos dedos, narizes. Eles podiam estar trabalhando muito bem numa serra. Não existia serra elétrica naquele tempo, mas se fosse hoje, iam passar a mão com lepra ali, cortava, ele não sentia nenhuma dor, porque estava morto. Então, Isaías está dizendo, todos nós somos como um leproso, como um imundo. E a nossa justiça, note, não diz a nossa injustiça,
Não é o que nós fizemos de errado, ele diz o que nós fizemos de certo. Para Deus é como o trapo da imundícia, ou seja, é como a roupa do leproso. É a mesma coisa pegar a roupa com aquelas secreções imundas do leproso e entregar para uma pessoa sadia. Ele diz, todos nós somos como o imundo e a nossa justiça é como o trapo ou como a roupa do leproso. Ele não diz injustiça, não é o que nós fizemos de errado, mas o que nós fizemos de certo. É como o trapo da imundícia. Portanto, Deus não ajuda nenhum pecador na obra da salvação, aonde ele já está gatinhando, e Deus chega, meu amigo, vou te dar uma mão você agora, a partir daí eu te salvo. Não é assim a obra da salvação. Todos começam mortos, em ofensas e pecados, perdido. E o único lugar que esse pecador merece aos olhos de Deus e aos seus próprios olhos é ser lançado no inferno. Todos aqui já chegaram nesta condição? Eu sou um pecador perdido. E o único lugar que eu mereço ser, o único lugar que Deus merece me dar é o inferno. Já chegou nesse lugar? E deste lugar, merecedor por causa dos meus pecados, quando a pessoa não está neste ponto, ela acha que é uma maçã podre com algumas partes boas. E estas partes boas têm valor para lhe deixar digna para Deus lhe salvar. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles fariseus, aqueles religiosos da sua época? Ele disse, olha, eu não vim chamar os justos. Ele disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, a obra da salvação é operada no pecador morto. Mas é interessante que esse pecador morto não está totalmente desligado, ele está morto espiritualmente. Mas Deus operando neste pecador morto, conforme aquela parábola lá em Ezequiel, daqueles ossos, eram só ossos secos, não tinham carne, não tinham nervo, não tinham tutano. Mas Deus mandou o profeta profetizar aos ossos. Eles tinham ouvido para ouvir, o pecador tem ouvido para ouvir. E lá diz que o Espírito Santo operou naqueles ossos e deu vida àqueles ossos. A mesma coisa acontece hoje. Quando Deus salva um pecador, Ele salva este pecador, Ele opera neste pecador morto, Ele ouve que ele está perdido, sim, Ele concorda com Deus, mas Ele ouve também que ele pode ser salvo pela graça de Deus. E o Espírito Santo apresenta uma única coisa para preencher os olhos da fé deste pecador: Cristo e o valor da morte de Cristo. Este pecador vai se agarrar em Cristo pela fé. Ele não vai ter uma visão literal nos seus olhos, assim, os olhos naturais, mas os olhos da alma. Nós não somos só corpo, somos alma e espírito. Então a palavra de Deus diz que é viva, eficaz. Ela penetra até o íntimo, dividindo alma e espírito. Diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a salvação não é uma coisa mecânica, em que eu decido ser salvo, e agora eu estou salvo porque eu criei em Cristo. Tampouco a salvação é uma ajuda de Deus, em que eu já estava tentando ser salvo, então Deus me ajudou e agora Ele me deu uma muleta ou um carrinho e eu consegui, agora estou de pé. Não. Deus, Ele salva o pecador ainda morto, quando ele estava neutro, nulo, inútil para Ele. A sua salvação foi diferente? Examine-se. Examine-se. Porque salvação diferente, sabe, pode servir muito bem para nós, para confortar a nossa consciência, que com o tempo ela se cauteriza.
De tanto mentir, a mentira se torna verdade. Isso é um perigo. É bom enquanto a sua consciência ainda não está cauterizada, lhe enganando. Porque depois chega o tempo em que Deus bate numa rocha que não tem mais como penetrar no seu coração e você já está endurecido, não tem mais como entrar. Mentir para si mesmo e mentir para os outros neste assunto é um erro. Pode dar certo nesta vida, mas na hora da morte não vai funcionar. Lembra de Mateus capítulo 7, nós já pensamos esses dias aqui nesta reunião pela manhã. Dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, Senhor. Ele diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então, Lídia, ela era uma pessoa religiosa. Uma pessoa que tinha a religião do Antigo Testamento, com a sua formalidade, não a religião que realmente Deus deu para aquela nação, com o seu sentido bom. E vemos que ela não era salva. O apóstolo Paulo também, ele era um bom religioso. Ele era um fariseu devoto, disse que acima dos religiosos da sua época, ele era o melhor. Mas ele também não era salvo, ele precisou ser salvo. Lídia, vemos que Deus abriu o seu coração, ela foi salva. Lembram em Atos 16 também daquela moça que estava endemoniada? O apóstolo Paulo expulsou o demônio, possivelmente aquela moça tenha sido salva. Também o carcereiro foi salvo, a sua família. A casa de Lídia também ouviu a palavra do Senhor e outros foram salvos. A casa do carcereiro também, não temos o nome dele, mas ele foi salvo. Foram os primeiros salvos na cidade de Filipos. Lá começou uma igreja. Como se começa uma igreja? Com pessoas salvas. Pessoas salvas, essas pessoas foram batizadas e começaram a reunir-se ao nome do Senhor Jesus. Então, este é um princípio para uma igreja. 10 anos depois, mais ou menos, Paulo, na prisão em Roma, agora ele escreve para estes irmãos. Claro que já existia mais pessoas, sem dúvida, foram salvas outras pessoas. Além de Lídia, o carcereiro, suas famílias. Então, começando onde lemos, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. É bom observar isso aqui. Não diz Paulo, o apóstolo, e o missionário Timóteo. Paulo, o apóstolo, ou o evangelista Timóteo. Não diz também Paulo, o apóstolo, e o obreiro Timóteo. As pessoas gostam de títulos. Gostam. Mas não tem essas coisas no meio do povo de Deus. E é isso que o apóstolo quer ensinar aqui para esta igreja. Ele diz: escravos. Os homens que levaram o evangelho para aquelas pessoas, quer dizer, o pai daquelas pessoas, eles eram escravos. Se os que levam o evangelho para nós são escravos de Jesus Cristo, o que vai sobrar de nós? No mundo religioso, como não existe não existe a verdadeira salvação, portanto não existe o Espírito Santo dentro da pessoa, porque cada pessoa salva tem o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos levar a obedecer à palavra do Senhor. O Espírito Santo sempre vai levar cada crente a ser como o seu Senhor. E como foi o nosso Senhor? Numa reunião onde ele instituiu a ceia do Senhor na Páscoa, ele sentou e lavou os pés dos seus discípulos.
Esse era o nosso Senhor. Ele disse, se o mestre de vocês fez isto, vocês também devem fazer. Então, ele nos ensinou sempre a ser humilde, a ser servo dos outros. Isto vai funcionar entre o povo de Deus. Se todos nós tivermos esta atitude, não vai haver dissensão, briga, não vai haver crentes querendo ser melhor do que os outros, mas vai haver compaixão, amor, amizade, simpatia pelos nossos irmãos. Inclusive nesta carta, no capítulo 2, passagem bem conhecida, ele diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Esse é o padrão para todo crente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, está registrado em Mateus, ele disse para os seus discípulos, a ninguém chameis mestre. Lembra? Não chame ninguém de mestre seu. Tampouco é para chamar, não é para permitir, ele diz, não chameis mestre para ninguém e não permita que ninguém chame você de mestre. São duas coisas diferentes. Nós talvez não dizemos para os outros, mas queremos que os outros nos chamem de mestre. Não é para chamar os outros de pastor, e não é para deixar os outros me chamar de um pastor ou de um mestre. Todos, ele diz, porque todos vós sois irmãos. Ele diz, servos de Jesus Cristo, a todos os santos, em Cristo Jesus que estão em Filipos. Nós já pensamos no domingo passado a palavra santos, o que é uma pessoa santa. E não tem como fugir daquele bom exemplo das coisas santas do tabernáculo. Uma bacia, um garfo, todas as coisas que estavam relacionadas ao tabernáculo, ou ao templo depois, era uma coisa santa. O que é um santo? Um santo é alguém separado para Deus. Aqui, ó. Todos aqui. Você é salvo, você é santo. Se uma pessoa é salva, ela é santa. Ela foi separada para Deus. Ela é melhor do que os outros? Por que ela é diferente dos outros? Voltamos ao exemplo de uma bacia lá no tabernáculo, por exemplo. Aquela bacia era para o uso do Senhor, era para o uso das coisas de Deus. Era uma bacia melhor do que a bacia da casa dos israelitas? Era um material diferente? Não. Nós somos de carne e osso, talvez aqui tem pessoa sentada ao lado de uma pessoa não salva, um santo do lado de uma pessoa que ainda não é santa, não é salva. É melhor do que ela? Não. É feito de um material diferente? Não. Talvez nós temos mais problema de saúde do que a outra pessoa, enxergamos menos, entendemos menos, temos menos estudo. A diferença é que somos salvos, ela não. Só a pessoa salva é santa, é separada para Deus. Só a pessoa salva faz parte da família de Deus. A pessoa pode ter muita inteligência, pode ainda ter um futuro próspero, pode ter sonhos que vão ser realizados, nossos nunca. Ela pode se achar superior a nós, e pode ser verdade, mas ela está no caminho do inferno. Ela pode hoje atravessar a rua e ser atropelada por um carro. Ela não acordou pensando que ia morrer. Não. Quantos hoje já partiram para a eternidade? A cada segundo morrem 3 pessoas no mundo. A cada segundo. Já morreu. Agora, a cada minuto, quantos morrem? A cada 1 hora. Ninguém
acorda pela manhã, a não sei que está no hospital e talvez já nem sabe mais o que está acontecendo, mas normalmente as pessoas com saúde podem ter alguma doença que não é terminal, ninguém está pensando que vai morrer, mas a morte vem e a pessoa, esperando ou não, ela parte para a eternidade. Então, uma pessoa não salva, ela abre imediatamente os seus olhos no inferno. Ele diz, os santos que estão em Filipos eram pessoas santas, pessoas salvas. Havia muita gente importante em Filipos, mas tinha aqui pessoas salvas em Cristo Jesus que estão em Filipos. A minha versão diz como os bispos e diáconos. Os bispos e diáconos também estão entre o número dos santos. Os santos que estão em Filipos, inclusive os bispos e os diáconos. Quem são os bispos e diáconos? Os bispos são os que lideram o povo de Deus. E os diáconos são os que servem ao povo de Deus. Acredito que tem muito assunto para tratar aqui e não temos tanto tempo para falar sobre eles. Talvez numa outra oportunidade vamos falar melhor, mas eu vou resumir. Os bispos são os mesmos anciãos. O ancião ou presbítero, a palavra presbítero é uma palavra grega que foi aportuguesada, que se chama, no grego é presbítero, é bem parecido. Então, presbítero, quando se encontra, principalmente na versão corrigida, aparece a palavra presbítero, que se vai se traduzir, é a palavra ancião. É a mesma palavra. E nós temos aqui bispos, é a mesma pessoa. Presbítero, ancião, bispo é a mesma pessoa. Quando nós encontramos a palavra ancião ou presbítero, está falando do homem. Quer dizer, da pessoa, da qualificação dele. Ele é um homem maduro. Não significa que tem que ser uma pessoa com idade já. Mas ele é um homem que tem características de um ancião. Está falando do homem, da pessoa. Ele tem qualidades naquele homem, que ele é um ancião. Já o bispo ou um supervisor está falando do serviço dele. É o que ele faz. Então, Paulo está dizendo, ele está falando aqui do serviço dos homens desta... Ele não está falando nos homens, mas o serviço e os diáconos. Então, os anciãos, ou seja, os bispos, é aqueles que lideram o povo de Deus, cuidam do povo de Deus, zelam pelo povo de Deus, zelam pela doutrina da igreja local, ensinam a doutrina ao povo de Deus, tanto nas reuniões da igreja local, como em visita particular com aqueles crentes, irmãos e irmãs. E depois nós temos os diáconos. O serviço que estou fazendo aqui é um serviço do diácono. Aqui nós não temos, mas às vezes em um salão maior fica alguém na porta, quando existem outras reuniões, recepcionando aquelas pessoas que estão chegando. Isso é um serviço do diácono. Numa reunião, numa conferência, por exemplo, onde vai ser servidos lanches, quem serve os lanches? São os homens. As irmãs estão lá na cozinha, talvez preparando as refeições, mas os homens servem isto. Servem os lanches para as pessoas que estão nesta conferência, nesta reunião. Aonde tem esse ensinamento? Por isso que eu disse que nós gastaríamos muito tempo para tratar desses assuntos. Atos capítulo 6, nós temos um dos muitos lugares. Atos capítulo 6, nós temos o exemplo de como isso funciona. Para ver aonde está limitado o serviço das irmãs, para não tomar o lugar dos irmãos, até onde elas podem ir. Isto é importante.
A irmã pode achar que pode fazer certas coisas, mas não deve. Não é o seu lugar. E é bom saber nas coisas de Deus que nós vamos ser cobrados o que nós fazemos até onde nós devemos fazer. Se nós fizermos a mais do que aquilo, não tem. Pelo contrário, nós estamos no prejuízo. Vamos ser cobrados por aquilo que não está no nosso ofício. Atos capítulo 6, se ler com cuidado e que com a orientação do Espírito Santo de Deus, vamos perceber isto. Rapidamente eu posso lhe ajudar a entender lá. Havia um problema com as viúvas. Eram israelitas, mas estavam ligados muito com os gregos. E as verdadeiras israelitas que estavam lá, as viúvas, na hora de dividir o alimento, essas irmãs estavam se queixando que elas estavam recebendo menos do que as outras. Isto chegou nos ouvidos dos apóstolos. Então, a primeira coisa que percebemos, o ensinamento ali, era um problema entre as irmãs. Mas não foi dito para as irmãs resolver aquele problema. Foram os homens que resolveram. Este é o primeiro ensinamento. Não é irmãs que resolvem os problemas da igreja, mesmo que o assunto seja entre irmãs. Nesta própria carta, no capítulo 4, nós vemos Paulo aconselhando um irmão para ajudar duas irmãs, Evódia e Sintique. Tinha problema entre as irmãs aqui, mas Paulo não está dizendo, olha, vê se encontra alguma irmã espiritual ali para ajudar essas irmãs. Como eu disse, o assunto aqui é muito vasto. Os irmãos têm a responsabilidade, e os anciãos, principalmente, têm a responsabilidade de estar a par desses problemas e procurar uma solução, mesmo sendo entre irmãs. Também quando foi para repartir os alimentos entre essas irmãs, o apóstolo Pedro disse para escolher 7 homens, não 7 irmãs. Ah, mas a gente faz diferente. Pode fazer. Ah, mas a gente pensa diferente. Pode pensar. Pode fazer também. É assim que o mundo religioso funciona. Mas quando nós pensamos diferente ou agimos diferente em qualquer coisa, é um princípio para o desvio. E Provérbios diz que um abismo leva a outro abismo. Podemos começar com um pequeno desvio, mas sabe? Vamos ter que autorizar depois outro pequeno desvio. E depois, daqui a alguns anos, outro pequeno desvio. E daqui a pouco, esse desvio já está grande demais e tudo começou num pequeno. Então, eu não queria ficar só nessas... Não é que isso não é o que eu estou destacando aqui, é ponto negativo, é pontos positivos para o povo de Deus, a igreja de Deus funcionar de uma maneira correta. Nós vemos que uma igreja local deve funcionar de uma maneira correta. E por que existem essas coisas? Por que existem esses ensinamentos na palavra de Deus? Já no início, quando os apóstolos estavam aqui, nós temos a mesma natureza daqueles irmãos. Os problemas surgem. O diabo introduz, às vezes, certas coisas no coração de uma irmã, de um irmão, e ele acha que aquilo veio de Deus e quer introduzir aquilo, ou quer introduzir aquele pensamento. Mas vemos que aquilo pode ser um problema. E como lidar com aquilo? Então, Paulo
O apóstolo, ele fala com esses crentes aqui em Filipos e tem toda a carta onde ele vai ajudar esses irmãos a tratar dos vários problemas que existiam naquela igreja. Mas nesses 2 primeiros versículos nós temos bastante ensinamento. Paulo e Timóteo eram servos. Este é o primeiro ensinamento. Nós somos servos. Servos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos servos do Senhor Jesus, vamos ser servos dos irmãos. Vemos que os santos são todos os crentes, incluindo os bispos e diáconos. Temos muita coisa para tratar, mas não vamos tratar hoje. Ele disse: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos da graça de Deus, da paz da parte de Deus, de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele homem que esteve aqui. Cristo é aquele que está exaltado. Aquele que foi humilhado está exaltado. A ligação destes santos é com o Senhor Jesus Cristo, é com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa ligação de crentes é com Deus. Nós estamos aqui como peregrino e forasteiros. E a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Para sermos crentes úteis para Deus, temos que fazer a vontade de Deus.